A questão de hoje é a feminilidade e, ao mesmo tempo, também a psicanálise com bebês. Não só com crianças, psicanálise com bebês. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Para poder pensar a questão da feminilidade e, ao mesmo tempo, paralelamente, subsequentemente, a questão da psicanálise com bebês, convidamos a psicanalista Karina. Karina Stagliano de Campos é uma psicanalista que já tem um percurso bem interessante, que vocês devem ter visto já nas redes sociais, ocupando um lugar nessa área do trabalho psicanalítico. Bom dia, boa noite, boa tarde, Karina. Tudo bem com você? Oi, Daniel, tudo jóia, tudo jóia. E você? Tudo bem. A, a primeira pergunta, antes de entrar no tema, eu queria saber como é que você se deparou com a psicanálise. Tá jóia, vamos lá então. Então, primeiro eu quero agradecer pelo convite, estar aqui no SPCast, é uma alegria muito grande. E poder trazer, claro que em poucas palavras, e isso não contempla toda a nossa trajetória, todo o nosso percurso, mas essa primeira pergunta de como que eu vim, na verdade, como que eu vim? Eu ia dizer como eu vim parar na psicanálise, mas na verdade foi ela que me achou. Eu vim, pela história pessoal mesmo, né? Então, eu fui parar no divã do analista aos 15 anos. Então, a minha mãe, ela não é da área, mas sempre lia muito, bastante, diversos autores, e ela lia um tal de Freud. E eu ouvia minha mãe lá com os livros de Freud, ela alugava nas bibliotecas, né? Então a gente morava em São Paulo na época, ainda capital, que eu sou de lá, e aí ela pegava os livros de Freud e ia ler Freud, pensa bem. E eu cresci vendo isso. E aí chego aos meus 15 anos, com todas as questões de adolescência, todas as questões familiares, bem importantes da minha vida ali, né, que estavam ali pululando em mim. Aí eu peço para eu ir numa psicóloga, meu raciocínio era esse, né? Ir numa psicóloga, mas eu disse para ela que eu queria ir numa psicóloga que trabalhasse com aquele cara que ela lia, que era o Freud. E aí foi minha mãe procurar uma analista, e essa minha primeira analista, ela era psicóloga e psicanalista. E depois chegou aos meus 18 anos ali, e achei que para ser psicanalista tinha que fazer psicologia. Então vou para psicologia. E lá começo a ver umas coisas muito estranhas, porque não era muito. Eu achei que era sobre Freud, né? Nossa, para mim era eu entrei onde eu vou ver Freud. E comecei a ver umas coisas estranhas, uns negócios, eu falei, mas que é Freud? Aí depois me encontro lá, né, com alguns professores, né, da linha psicanalítica, e aí vou enveredando todos os projetos, aí começo a entender, né, do que se tratava a formação da analista, então vou atrás de cartéis, aí eu começo, né, a me apropriar cada vez mais, né, da teoria psicanalítica com projetos de pesquisa, de extensão e análise pessoal que não parou, né, e a partir depois do meu quinto ano, né, de faculdade, com o supervisor psicanalista também, aí começa as supervisões nos casos clínicos e por aí afora. Então tem um quê da mãe aí. Aham. Entre o divã e os livros da mãe é que foram se enveredando as coisas. Isso mesmo. E era o que me fazia sentido, né? Aí você fez na plataforma Speakcast, você fez um percurso sobre feminilidade. Como é que é esse percurso? Por que esse tema? Como é que está estruturado esse percurso que você fez nessa plataforma? Então, não tem como a gente falar, porque depois eu vou enveredando, né, a minha trajetória, toda a minha formação, a minha trajetória profissional também para a clínica de bebês, que depois um segundo ponto para a gente falar sobre isso, acredito. Porém,
O que me faz pensar na mulher, o que me faz recuar para a mulher, porque eu tenho toda uma trajetória na clínica de bebês, é quando eu chego na minha dissertação de mestrado. Então, meu pré-projeto era para falar sobre bebês. E a minha orientadora fala, vamos voltar, recuar, vamos falar da mulher. Então, a partir desse momento, eu começo a pensar o quão importante é a gente se debruçar sobre todas as questões psíquicas, todas as transformações sociais, tudo que vai e tem acontecido no lugar que a mulher está ocupando, e que lugar que é esse que o bebê depois, que a criança depois passa a ocupar ou vice-versa. Então, na plataforma, eu começo dizendo desse todo esse percurso histórico da feminilidade, então, e do feminino e da feminilidade. Então, qual que é o lugar da mulher? Qual que era o lugar da mulher historicamente, quando a gente vai pensar nas antigas civilizações, na Idade Média? Depois a gente vai pensar ali no final do século XIX, a mulher só vai aceder a um lugar a partir do momento em que a criança passa a ser vista de um outro ângulo, né, por um outro olhar, porque nem sempre esse lugar da mulher enquanto mãe, que era o único lugar socialmente dado a ela, nem sempre estava dessa forma, né? Nem sempre estava posto dessa maneira. E depois, os lugares, o lugar que a mulher vem tentando ocupar hoje, que é para além da maternidade. Então, um significante que cola aí na feminilidade, né, e o desejo de ter um filho, como Freud coloca, mas da maternidade que agora estamos no movimento de descolar. Então, primeiro esse percurso histórico. Depois a gente discute também o desejo e o amor, na verdade, a gente vai para o amor inato, né? Então, esse amor materno inato, será que é inato? Acredita-se, né, socialmente que isso é inato, de que, bom, nasceu um bebê, pronto, amo, até antes de nascer, já tem um bebê na barriga, pronto, é o maior amor da minha vida, e não é. Então, quando que isso é construído também? Então, a gente se debruça bastante sobre isso. E aí a gente entra na psicanálise propriamente dita. Então, trazendo todas as questões freudianas, até onde Freud foi, claro, todo mundo diz, um homem à sua época, claro, né? Faz toda a teoria edipiana, né? Que a saída do Édipo da mulher é o desejo por um filho, né? Marcando sua castração. Mas ele faz uma coisa que ninguém faz na época. Ele escuta a mulher. Então, isso é uma coisa bem interessante que eu coloco no percurso. Freud escuta a mulher. Então, enquanto a mulher era tida, né, como a histérica, a louca, que era internada com N sintomas, ele escuta, ele fala, pera, você tem a dizer? Porque era um discurso, era escutado. Né? A mulher não podia votar, não podia estudar, não podia nada, então não vamos escutar o que você tem a dizer. E Freud faz isso. Então, a gente esmiuça bem toda essa questão da teoria freudiana, da feminilidade. Depois a gente vai pensar na mulher, a gente vai pensar em Lacan. Não só na questão da mulher, mas a gente vai dizer em Lacan do feminino. Então, a gente tem ali, né, o lado, a gente trabalha com as fórmulas da sexuação, então o lado masculino, o lado fálico, o lado todo, o lado feminino, do não todo, e como que Lacan ele vai dar um avanço, né? Ele tem na teoria dele os avanços, ele avança nisso também. Ele vai avançar de que, primeiro, né, não é só a mulher que é castrada, todos somos castrados, e que, enquanto para Freud a saída para o Édipo era o desejo por um filho, para Lacan, Lacan vai dizer que o filho é apenas uma das coisas, uma criança é apenas uma das coisas, e pode entrar qualquer outra coisa, e que a mulher, por não ter um significante, então a gente trabalha bastante, discute bem isso no percurso, né, que a mulher não existe, né? Então, assim, o que isso quer dizer para Lacan? Então, cada uma vai se descobrir, vai se organizar à sua própria maneira. E, por fim, a gente discute a mulher contemporânea, como que está essa mulher, como que ela tem se organizado, e, afinal, o que será que é uma mulher? Então, o último capítulo ali do percurso é,
uma resposta ali que a gente não tem para uma pergunta que Freud já fez, afinal, o que quer uma mulher? O que quer uma mulher, a mulher não existe. Quer dizer, você vai pegando todas aquelas perguntas ou fórmulas que parecem enigmáticas na história da Isso, psicanálise de Freud e de Lacan, nesse percurso, né? exato. É E, bem e como é que isso, de algum modo, você passa de trabalhar a questão da feminilidade do ponto de vista histórico, do ponto de vista psicanalítico em Freud, do ponto de vista psicanalítico em Lacan, como é que isso depois passa para uma psicanálise com bebês? Porque comumente a gente pode entender a psicanálise com adultos. De fato, Freud fazia psicanálise com adultos. E quando fez psicanálise com criança, foi por via do pai. Eu era o pai do pequeno Hans que mandava. O pai do pequeno Hans era um músico que frequentava as reuniões de psicanálise na casa de Freud e ele estava recolhendo material para escrever os 3 ensaios para uma teoria sexual e pediu para os participantes que relatem coisas e a partir de aí surgiu a questão do pequeno Hans. Quer dizer, a psicanálise com crianças entra, poderíamos dizer, tardiamente, apesar de que a psicanálise se funda em uma teoria da sexualidade que tem origem nos primórdios da vida humana, a psicanálise, o tratamento psicanalítico com crianças se faz tardiamente. O tratamento psicanalítico com bebês, como é que aparece isso? Como é que você desenvolve isso em seu percurso na plataforma do Speakcast? Então, a primeira aula que está na plataforma é por que uma psicanálise com bebês? Qual a importância da gente falar disso? E é bem curioso que há, sim, diversos psicanalistas que se questionam em relação a isso. Puxa vida, mas não tem inconsciente, né? Então, vou trabalhar com o que aqui, né? Como que eu vou fazer? Mas aí é que está a cereja do bolo. O bebê, ele está em constituição. Então, assim como Lacan coloca, é que quando nasce um bebezinho, nasce uma libra de carne. E que esse sujeito, que a gente vai se desdobrar na plataforma também, vamos colocar bastante sobre isso, que sujeito que é esse, que não é o sujeito do RG, não é da certidão de nascimento, não é personalidade, esse sujeito de desejo que precisa se constituir nessa libra de carne. Então, como que isso acontece? Então, a gente tem todos os processos ali da constituição do sujeito. E a gente observa na clínica com bebês que há entraves para o desenvolvimento orgânico do bebê e que se a gente olhar de pertinho, na grande maioria dos casos, há questões e riscos para a constituição do sujeito. A constituição do sujeito é como o carro-chefe, como a locomotiva que vai impulsionar e que vai puxar todo o desenvolvimento orgânico do bebê. Então, o momento que o bebê vai sentar, se o bebê senta no tempo certo, se ele fala no tempo certo esperado pela medicina, se esse bebê tem uma interação social, minimamente, se esse bebê brinca. Então, todas essas questões, elas são impulsionadas pelo sujeito que está se constituindo. Então, se há questões na constituição do sujeito, a gente pode encontrar questões no desenvolvimento global. Então, é um todo. Esse bebezinho é um todo. Então, quando a gente intervém ali, quando tudo está acontecendo, a gente escuta o bebê dar a ver os sintomas, ele faz sintomas no corpo, a gente tem as séries barulhentas e séries silenciosas de sintomas que o bebê vai colocando de que alguma coisa não está indo bem. E se algo não vai bem, a gente intervém no momento. É diferente da clínica com criança, né? E a clínica com adultos, porque ali está tudo acontecendo naquele momento. E assim, a clínica com adulto, a gente vai trabalhar com restos do infantil. Aqui é in loco. Por isso que é uma clínica magnífica e que os bebês respondem rapidamente também. Então, as famílias acabam respondendo rapidamente o que está tudo acontecendo. Então, essa é a grande diferença, né? Então, os colegas até colocam
tanto a Kupfer, Lasnik, né, de que é uma clínica na contramão, se a gente for parar para pensar, né, porque ali na constituição do sujeito, trabalhando com o sujeito que está ali, em constituição, e não com o sujeito já constituído. Então, é a mesma coisa você trabalhar, quem trabalha num CMEI, trabalha numa creche, está trabalhando com o início de tudo, com a raiz de tudo, que na minha concepção, é o momento mais importante de um ser humano. E você vai mostrando isso sequencialmente nesse percurso da plataforma? Sequencialmente, depois a gente vai trabalhar também na plataforma quais são os sinais de risco que o bebê nos dá, né? Então, quais são essas séries barulhentas, quais são as silenciosas, o corpinho dele, como o corpinho dele dá a ver esse sofrimento. E a gente vai trabalhar a intervenção também, como que se dá a intervenção com o bebê, né? Porque, bom, eu coloco o bebê para dentro da sala, deixo a família para fora, ou ponho a família para dentro também, como é que eu trabalho? Então, a gente vai trabalhar até a intervenção. Então, esse percurso está desenhado neste sentido e para a gente pensar sobre isso, né? A gente pensar na importância da clínica de bebê e como que faz, né? Minimamente ali, claro que não dá para contemplar tudo, mas como que se dá essa intervenção? Ou seja, que você dá elementos teóricos e também clínicos pontuais de intervenção no tratamento, no encaminhamento do tratamento. Exatamente. Alguns recortes, né, algumas questões ali que eu vou trazendo, né, para os alunos, de alguns recortes de alguns casos, né, algumas pinceladas para eles irem entendendo como que se dá essa intervenção e como que a gente pensa que um bebê está em risco, porque não se trata de dar diagnóstico de maneira alguma, mas de identificar que alguma coisa não vai bem. E se alguma coisa não vai bem, como é que eu posso fazer essa intervenção? Karina, depois da feminilidade, depois da clínica com bebês, o que a gente pode esperar em um próximo percurso seu na plataforma Speakcast? Bom, tem próximos percursos, né, aqui já engatilhados. Tem um que é sobre a clínica com criança, então a psicanálise com crianças e adolescentes. Então, já a gente emendando ali, né, bebê, criança e adolescente, então pensando nessa linha. E tem um outro que é para a gente pensar a perinatalidade. Então, a perinatalidade de psicanálise, então daí pegando a mulher, então toda essa questão psíquica do período pré-natal, durante o parto também, e o período pós-natal, né, que aí e o período que vai mais de 2 anos depois do nascimento da criança, que a gente fala que são os primeiros 1000 dias, o quanto que esse psiquismo da família, quanto que esse psiquismo parental, ele se transforma. Então, esse é um outro percurso também. Ou seja, que é possível fazer psicanálise antes, durante a gestação, depois da gestação, com o bebê, com a criança e com o adolescente. Exatamente essa linha. Muito bem. Eu queria te agradecer muito pelo tempo que você teve aqui conversando conosco. E, bom, vamos estar esperando os próximos percursos, então, Karina. A joia, eu que agradeço, Daniel. Até. Muito obrigado. Até a próxima. Terminamos por aqui. Muito obrigado.